Agora, Então, ela teve que pesquisar muito, né, Teve. gente, aqui. ela Porque, pesquisou. enfim, Ela teve muito tempo para mudar de Teve, ela não ideia. tinha pressa, a gente Carol. sabe qual é a profissão dela? Ela é contadora. Ou seja, não tem nada a ver com a profissão Nada. dela. Nada. Nada a ver. Porque, né, podia, enfim, sei lá, ser química, ou ser trabalhar com biologia, alguma coisa, ou trabalhar na área, né, de curtume, com cor, ou seja, contadora. Contadora. E quem olha a cara, né, como diz, não entende que aquilo é uma pessoa que, se tudo, né, se ficar confirmado, é uma pessoa horrível. Não, e as redes sociais dela tinha várias postagens falando quanto a família era importante. Eu não sei qual família que é importante para ela, porque aparentemente até o filho de 9 anos também foi contaminado. Então eu não sei qual núcleo familiar que ela se apegou. Perversa. Não E se apegou a nenhum. Nenhum. É uma Simples assim. São motivações tão banais. Rasas. Então, mas as motivações tendem a ser rasas. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente olha isso, primeiro que é uma pessoa sem empatia alguma, porque ela está ali eliminando todo mundo da família, inclusive tentando eliminar seu próprio filho. É isso? Ou seja, a gente está lidando com um perfil psicológico muito complicado, não é? Sim. A gente vê nenhum remorso, empatia inexistente, né? Meu Deus. Uma motivação rasa, né? Um grande processo de deliberação ali, porque ela estudou, ela planejou, ela comprou, isso com uma frieza de assustar. Uma manipulação também. Uma muito. manipulação. Ela não tem a impulsividade de um serial killer que arrasta e esfaqueia. Não. Mas ela tem uma capacidade de controle e de planejamento que é de assustar. E a gente vê no caso do sogro, os argumentos dela foram tão sofisticados, Sim. porque ela não tinha uma relação boa com a família do marido. Aí no dia 31 de agosto, ela faz um contato, ela tenta restabelecer esse vínculo, ela diz, eu estou com muita saudade, queria muito ver vocês. E a família tinha sido atingida pelas enchentes, eles perderam a casa deles em Canoas, precisaram se mudar, então eles visitam a sogra e o sogro e levam bananas e o leite em pó. E no dia 2 de setembro, o sogro acaba falecendo, a princípio por intoxicação alimentar. E aí a gente vê nas mensagens que a Daisy trocava com a sogra tentando entender o que tinha acontecido, e ela dizia, não vai ser polícia, não vai ser perícia que vai dar uma resposta, a gente precisa orar, só isso vai nos trazer uma resposta. E a sogra querendo ir atrás, querendo saber o que aconteceu, e aí ela muda a argumentação, ela diz, não, porque o Diego, que é o marido dela, filho da dona Zeli e... Ela disse, não, o Diego está muito deprimido, porque como foi ele que levou as bananas, ele está se sentindo culpado. E aí a dona Zeli acaba recuando, assim, porque se o filho que perdeu o pai agora, ele está nessas condições, eu não vou mais mexer nisso. Porque a Daisy, a princípio, ela tenta fazer com que ele fosse cremado, então... Quando não Ou seja, para assumir com os vestígios. Era tudo muito bem pensado. E assim, mas tem uma questão aqui, olha o que você falou, né? Possivelmente o veneno estaria no leite em pó, uma lata de leite em pó. O que aconteceu com essa lata? Ela foi consumida? Porque assim, se está na casa, outras pessoas poderiam, né, usar daquele alimento que já estava envenenado e poderiam acabar também, né, mortas. Sim. Depende da quantidade. Ninguém sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu com essa lata. Não, porque foi no começo de setembro, então provavelmente, se não foi consumido, já foi descartado. Sim. Mas a perícia levou muita coisa, assim, muito alimento da casa, tanto da casa da Zeli, da casa da Daisy, assim, eles levaram muita coisa, tudo sob análise. Que está sendo analisado, que é o correto, Tudo, né? sim. A Polícia Técnico-Científica deve estar fazendo um excelente trabalho lá no Rio Grande do Sul. E, inclusive, as garrafas e os alimentos que ela levou para a dona Zeli quando ela estava na UTI, porque ela ficou muito preocupada com a sogra internada. Então, ela foi visitar e ela levou pastel, levou chocolate, levou água. Ou seja, que era para terminar, ter o serviço, né? É quase um enredo de filme, assim, ela não Macabro. consegue...
Macabro. muito macabro. Ela não consegue de uma maneira, então ela tenta de outra, mas no hospital já suspeitaram. Então eles descartam o conteúdo, mas as garrafas foram para o IGP. Então, você imagina, você está no hospital e está nesse ambiente de tensão, as pessoas tentando te blindar, eu não sei se já tinham avisado para ela que a Daisy era suspeita, mas ela sendo blindada para não consumir nada, para não ser mais envenenada ainda. E as motivações da Daisy eram tão rasas, tão pobres. Não que alguma coisa justifique você envenenar uma família inteira, mas era uma questão por um saque bancário. A Tatiana também, ela teve um desentendimento há mais de 20 anos pela data do casamento. Eram umas motivações que não justifica você guardar a raiva de alguém por 20 anos e acabar com a vida. Sim, mas de alguma forma ela manteve esse rancor, ela alimentou esse rancor, e isso acabou virando uma estimulação perversa que a levou a cometer ela se alimentava disso. Ela se alimentava disso. E veja só, né, a gente aprende muito com vocês, né, os psicólogos principalmente. E o Christian fala uma coisa, que é a questão da maturidade criminal. Se confirmar que ela matou o pai, então, ou seja, ela já vinha cometendo crimes. A gente não sabe o que ela fez antes disso. Você está investigando. Você não sabe, inclusive, se ela não deu isso para um animal, se ela já não estava... Possivelmente testou com os animais. Outros crimes que essa mulher já vinha cometendo. Vamos parar pensar na cabeça, né? Porque ela é uma serial killer. Sim. Não há dúvida. Essa quantidade de pessoas que ela... E fora aqueles, né? Levando a crer que todas, né? Que depois da investigação... Seja lá, o carimbo, de fato é ela, né? Precisa ser julgada, condenada, mas hoje ela é a suspeita. Tem essa quantidade de pessoas, mas, de novo, a gente não tem as outras pessoas, porque a gente conseguiu-se criar um nexo causal porque essas pessoas são da mesma família, tem uma mesma relação. Mas sendo ela, se de fato ela, né, essa serial killer, a gente não sabe, porque de repente você pode entregar um bombom. A gente não sabe os amigos, os colegas de trabalho. Ou de pessoas que ela talvez nem conhecesse tanto. Sim, é possível. Porque apesar de existir esse rancor, né, por mais fútil que seja, ela nutria uma vingança, um ciúmes, né? Não sabemos porque não temos uma avaliação dela. Ela passou por avaliação psicológica? Se não passar, se não passou, deve passar. Né? Eu acredito que o judiciário vai pedir uma avaliação psicológica, até mesmo para entender o que é que aconteceu. Mas não me parece alguém que estivesse dissociada da realidade. Não. Né? Tanto é que ela trabalhava, ela se comunicava, ela consolou a sogra. Né? E eu vou um pouco além. Ela foi nos enterros. Essa questão que ela alega da culpa porque o filho que levou as bananas, eu não duvido que ela estivesse na cabeça do marido jogando essa culpa em cima dele. Olha só o nível de manipulação. O nível de manipulação e crueldade. Isso é sadismo. Por que ela não envenenou um prato feito por ela? Ela fez com que a Zeli envenenasse a família. É perversa. Olha o prazer nessa perversidade, nessa manipulação. Fez o bolo envenenado. Na cabeça dela, sim, na cabeça dela, ela jogou a culpa para cima de outras pessoas, enquanto ela estava por trás manipulando e sentindo prazer com isso, obviamente. E de novo, a gente tem esse nexo causal, que é esse familiar, mas pode ter muitas outras vítimas. Muitas. A gente tem até agora 5 prováveis homicídios e até agora pelo menos 5 tentativas, incluindo o marido e o filho. Quantas pessoas ela tentou antes disso? E todos esses crimes são somados, correto, Hannah? Sim. Como o delegado do caso mesmo, ele disse, ele não acredita que ela saia da prisão com vida, porque a pena dela vai ser muito elevada, ela não vai conseguir progredir antes dos 40 anos mínimos para cumprir. Ela tem hoje 42 anos, então... Estamos falando de 82. A gente imagina, se ela sair, vai sair com 82 anos.